Ok, esse é o vídeo com spoilers de Mother, Mãe, filme de 2017, dirigido pelo Darren Aronofsky, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem, além de outros atores famosos, Ed Harris, a Michelle Pfeiffer e tal. O mais óbvio que eu tenho que falar aqui, né, já que a gente tá falando com spoilers, é que o filme é uma metáfora religiosa. E isso pra mim, talvez eu tava um pouco lerdo nesse dia, mas não ficou imediatamente óbvio. Eu vi algumas resenhas de algumas pessoas cuja opinião sobre cinema eu respeito bastante, e vários deles disseram que eles perceberam de cara que era uma metáfora religiosa. Pra mim demorou bastante. Quando o poeta, que é o personagem do Javier Bardem, e inclusive eu demorei bastante pra perceber que ninguém ali tinha nome. No vídeo anterior com spoilers eu falei que eu achei que o filme era tão artístico, metafórico, metalinguístico, sei lá o que você queira chamar, que eu achei que funcionaria melhor como uma peça do que como um filme. Não tem nada na técnica e na tecnologia cinematográfica que torna aquela história melhor pro espectador do que uma peça. A peça, ela tem mais esse contexto, esse histórico de ter histórias bem metafóricas, mais do que a história pela história e mais a história pela metáfora, do que cinema. Você não tá tão acostumado a ver isso no cinema. No teatro isso é lugar comum, então eu acho que no teatro aquela história, todo aquele filme, aquela narrativa funcionaria melhor no teatro, para dar mais conceitual. Tanto é, esse lance dos personagens não terem nomes também é uma coisa bem de peça de teatro. Isso não é uma coisa que você vê tanto em filmes. O único filme que eu consigo lembrar agora que um personagem principal não tem nome é O Clube da Luta. O personagem do Edward Norton, ele não tem nome. Ele é chamado de o narrador. Então, a Mother, a Jennifer Lawrence, é uma metáfora pra Mãe Terra. Então, a Mother, a personagem da Jennifer Lawrence, é uma metáfora pra Mãe Natureza. E é até bastante óbvio, até porque o nome dela é Mother, e as fotos dos posters do filme é uma parada meio bucólica, meio idílica, remete muito a essa ideia de Mãe Natureza. Pelo menos na minha opinião. Eu já tava com essa impressão antes de ver o filme, e aí quando eu vi o filme ficou óbvio que era isso mesmo. A casa onde eles moram, que no começo do filme você vê uma mulher em chamas, uma casa completamente destruída. O Javier Bardem vai lá e pega um cristal, coloca num pedestal e a casa volta à vida, e a personagem da mãe, agora encarnada pela Jennifer Lawrence, ela surge da cama e você já sabe que você tá vendo uma parada meio de sonho, meio espiritual, metafísica, sobrenatural. Fica claro que o filme é basicamente isso. Já de começo, você já entende que tem um elemento sobrenatural naquilo ali. Javier Bardem, personagem que eles chamam apenas de him, ele é o poeta, ele é um criador de conteúdo, né, é um poeta, que não consegue mais escrever, ele perdeu a sua inspiração. Então eles estão nessa casa, que é meio que isolada, uma casa no campo, não tem ruas levando para aquela casa, que é esquisito, né, não tem, é só mato ao redor da casa, e ele está lá tentando voltar a escrever. E ele se refere à mãe, a Jennifer Lawrence, constantemente como a inspiração dele. E a Jennifer Lawrence está ocupada renovando a casa, pintando, botando tudo no lugarzinho, tudo cuidadosamente. Então a casa seria o planeta, a representação física do planeta. Mãe, a Jennifer Lawrence, seria Gaia, ou a mãe natureza, o espírito da natureza. E Javier Bardem seria Deus. Então o filme vai passando e uma coisa que eu percebi que normalmente a metáfora não funciona tão bem pra mim. Do começo ao final, você vê que Deus é bastante negligente com a mãe natureza, com a Jennifer Lawrence. E eu não entendi, no começo eu achei que o filme era a história de um escritor, um poeta, que negligencia a sua esposa. Eu entendo isso, mas eu não entendo como isso funciona na metáfora. O que ele tá querendo dizer com isso? Que Deus negligencia a natureza? Tudo bem. Aí chega um homem na casa deles, que é o personagem do Ed Harris, que é muito obviamente Adão. Ele é um médico, cirurgião ortopédico, se me lembro bem, e ele tá doente, ele bebe bastante, ele fuma. E aí você começa a ver é aí que entra um elemento da história que você vê durante o filme inteiro. As pessoas que vêm chegando na casa, chegando no planeta, desrespeitam o planeta, desrespeitam a mãe natureza, e a mãe natureza tenta falar pra eles, olha, não faz isso, não faça isso, e eles estão nem aí. O Ed Harris, que é uma metáfora pra Adão, começa a fumar dentro da casa, e ela fala, ó, a gente não fuma aqui. E aí você fala, pô, vocês são inteligentes. Ela fala, não, a gente não fuma aqui dentro dessa casa. E ele vai e apaga o cigarro e fica, desculpa e tal. E eles se comportam bem assim, como se estivesse no direito, como se a Jennifer Lawrence, que é a mãe da casa, a dona da casa, ela fosse a escrota porque não deixa eles fazerem o que eles querem. E eu entendo a metáfora, eu entendo que, tipo, a mãe natureza tá lá, pô, tô aqui, esse planeta bonito, vocês estão cagando tudo, e o ser humano se sente no direito de cagar tudo. Eu entendo a metáfora. Nessa mesma noite, a Jennifer Lawrence acha o marido dela consolando o Ed Harris porque tá vomitando na privada, tá passando mal, e você vê uma ferida
do lado do cara, né, onde é a costela, e aí fica bastante óbvia a referência a Eva, que foi feita da costela de Adão, e algum tempo depois, no dia seguinte, chega a Michelle Pfeiffer interpretando a esposa do médico, obviamente Eva, e eles vão lá e sobem pro andar de cima da casa para mexer no cristal, que foi o que o Javier Bardem usou para recriar a casa. Ele é extremamente protetor desse cristal. E eles vão lá e mexem, quebram, são expulsos do andar de cima. O Javier Bardem bota umas tábuas e prega lá para que ninguém entre mais. E aí, novamente, a metáfora fica bem óbvia que eles estão sendo expulsos do paraíso porque tiveram acesso ao fruto proibido que eles não deveriam tocar. Logo em seguida, eles vão e transam. E aí, os seus dois filhos chegam depois. Novamente, a metáfora do Gênesis, em que Adão e Eva comeram o fruto proibido, que algumas pessoas se referem à maçã, mas na Bíblia não diz que era maçã, era só o fruto proibido. Essa ideia da maçã veio de arte medieval, que sempre desenhava a fruta como uma maçã, e isso aí ficou na cabeça das pessoas, na consciência popular, que era uma maçã, não era uma maçã. Essa parte é interessante, porque existem muitos exegetas bíblicos que dizem que o fruto do conhecimento do bem e do mal não era exatamente um fruto. Aquela história do Gênesis era também uma alegoria, e o que realmente os humanos tiveram acesso e aprenderam, porque na Bíblia diz que se você comer esse fruto, você vai entender o bem e o mal, você vai ser como Deus. Esse entendimento do bem e do mal e ser como Deus, alguns pessoas que interpretam, alguns teólogos interpretam isso como o conhecimento do sexo e da procriação, porque até o momento o homem, ele não criava nada, ele cuidava da criação divina e ele dava nome aos animais, é isso que o Gênesis diz. E aí depois que eles comem o fruto, o Adão e Eva transam e têm os seus filhos. Então o conhecimento do bem e do mal e ser como Deus, o que aquilo queria dizer é que o homem, uma vez que ele tivesse esse conhecimento, ele ia entender que ele também pode ser um criador. Então isso acontece na Bíblia, e no filme acontece da mesma forma. Eles mexem no fruto proibido, são expulsos do paraíso, vão pro quarto, transam, né, a Mother, a Jennifer Lawrence, vê eles transando e tal, e aí chegam os filhos, brigam, se matam, um mata o outro. Um dos filhos, o Caim, fica com uma marca na cabeça, porque ele foi atingido pelo irmão, e isso bate com o que a Bíblia diz também, que Caim ficou marcado por ter matado seu irmão. E onde o irmão caiu, e o sangue manchou as tábuas do assoalho, aquilo é uma representação do pecado, o primeiro grande pecado que aconteceu na Terra, e aquilo fica sempre lá. E essa mancha dá para uma parte do porão que a mãe não tinha acesso antes, e ela chega lá e tem tipo uma caldeira, uma parada, e é uma representação do inferno. Então o inferno foi apresentado na humanidade, digamos assim, por causa daquele primeiro grande pecado de Caim matando Abel. Pelo menos essa é a interpretação que eu tive. O filme continua nesse conflito de que o Javier Bardem fica deixando as pessoas entrarem e fazendo o que quiserem na casa, que a Jennifer Lawrence está cuidadosamente reconstruindo, pintando, colocando tudo bonitinho. Finalmente a Javier Bardem consegue escrever. Chega na cena uma moça, que é a Kristen Wiig, que é uma comediante. Eu fiquei surpreso de ver ela nesse filme. Ela é tipo a agente do cara, e aí no filme ela é acreditada como Herald, que é a pessoa que passa a mensagem adiante. E aí eu interpretei ela como ou uma profeta ou a religião organizada. E aquilo que vai pegar a mensagem de Deus, o que ele escreveu, fica bastante óbvio que seria a Bíblia. E aí essa personagem é responsável por espalhar a Bíblia pelo mundo. Então ou é um profeta que vai lá e prega a palavra, ou então é a própria igreja, a instituição da igreja. E mais tarde no filme fica mais aparente que ela representa a instituição da igreja, não uma pessoa, um profeta específico. Depois que o Javier Bardem escreve a parada, tem uma cena que eu achei bastante interessante, em que você vê a casa, vista por dentro, e aí tem várias pessoas vindo pra casa pra encontrar com ele, pra ler o que ele escreveu e tal, e ele se sente muito satisfeito com a adulação e com a atenção que ele tá recebendo. E achei interessante porque essa cena foi filmada durante a noite, e as pessoas estão com lanternas tentando chegar lá na casa pra encontrar com o Javier Bardem, que é, nessa metáfora, Deus. E eu achei muito interessante essa cena de pessoas no escuro com lanternas, ou seja, eles têm uma compreensão muito pequena do que está acontecendo, eles estão tentando chegar na mensagem de Deus, eles chegam numa casa que a casa é iluminada, Deus está lá falando com eles, conversando com eles sobre a mensagem dele. E essa cena das pessoas no escuro com lanternas, tentando chegar na casa, tentando chegar a Deus, tentando chegar onde está a mensagem, eu achei bastante poderosa no contexto da metáfora. Eventualmente a mãe, que estava grávida, ela tem um filho, que é obviamente uma representação de Jesus, e ela se tranca no quarto porque as pessoas que estão na casa chegando, elas estão zonando a casa inteira. Tem uma cena em que as pessoas estão sentando numa pia que não está bem apoiada ainda, e eles acabam quebrando a pia, alaga tudo, e aí as pessoas vão embora, e aí algumas pessoas me disseram que isso foi uma alegoria para o dilúvio. O que eu não achei... tem algumas... Como a metáfora é religiosa,
Eu entendo que algumas coisas ela segue a ideia, os conceitos do que a gente lê na Bíblia, e em alguns momentos vai ser uma interpretação do autor, né, do Darren Aronofsky. Então, essa questão de interpretar como dilúvio, eu não entendi tão bem, porque o dilúvio na Bíblia foi Deus causando aquilo para punir os homens pelos que eles estão fazendo na Terra. Só que na metáfora do filme isso não funciona tão bem, porque os homens estão aloprando e Deus está permitindo tudo, e são os homens que causam isso, esse dilúvio, e a mãe natureza que fica puta com aquilo, porque destrói a criação dela. Então, para que aquilo ficasse mais aparente, o que a analogia funcionasse melhor como dilúvio, na minha concepção, Deus teria que ter causado aquilo para ficar um paralelo mais direto. Mas eu entendo, como eu falei, que a metáfora não precisa ser literalmente o que acontece na história que ela está referenciando. Então, ok. Mas então, Jennifer Lawrence fica grávida, ela tem um filho, que é obviamente Jesus, então nesse momento a gente vê que a alegoria dela é meio que é múltipla. Ela é a mãe natureza e ela também serve como Maria, que deu luz a Jesus. E ela corre lá para um quarto fechado e a Javier Bardem segue ela lá e ela dá a luz e tal. E ele quer levar o filho deles para apresentar para os seus seguidores, né? Deus quer levar Jesus para a massa, mas a mãe não quer, porque ela já viu que o homem é destrutivo e ele vai destruir o filho dela. E ela fica lá cuidando do filho, até que ela finalmente acaba dormindo, e no que ela acorda, o Javier Bardem pegou o filho e levou para apresentar para os seus seguidores. E aí eles começam a fazer um crowd surf com o bebê, e a mãe fica desesperada, me dá meu filho, me dá meu filho. Ele começa, porra, a cena é meio bizarra, porque o bebê começa a mijar nas pessoas e tal. O filme é como se fosse um pesadelo, porque ele não faz muito sentido, dá aquela angústia que você não consegue, sabe nos pesadelos, nos sonhos, que você não consegue dar um soco, você não consegue correr, você se sente muito impotente. Então a Jennifer Lawrence nesse filme, ela tá vivendo um pesadelo, porque ela realmente é impotente, nada acontece com ela, que ela fala com as pessoas, elas não a interação que ela tem com as pessoas não é natural, parece que tem algo errado, ela não consegue fazer nada pra impedir o que tá acontecendo ao redor dela, então é como se fosse um pesadelo mesmo. E aí as pessoas, e outra coisa, tem um momento no filme em que fica bastante óbvio que é uma metáfora religiosa, quando se instaura uma religião ao redor da imagem do Javier Bardem e dos escritos dele. Tem um cara fazendo um sacramento, que ele pega uma fuligem, passa na testa das pessoas e tal, e é uma parada bem ritualizada, então fica óbvio, ok, isso aqui é o nascimento de uma religião, ficou bem claro agora que o Javier Bardem é Deus, a história que ele escreveu é a Bíblia, esse cara tá espalhando a história para as pessoas e fazendo toda uma ritualística ao redor disso, beleza. Então esses mesmos fiéis que estão agora vivendo na casa, tocando mó puteiro, adorando o Javier Bardem, não deixa ele em paz e tal, estão fazendo um crowd surf com o bebê até que finalmente quebram o pescoço dele. E é uma cena bastante chocante. Eu imagino que para mães que perderam um filho, por exemplo, essa é uma cena que vai fazer pessoas sair do cinema. E não apenas matam o bebê, mas eles arregaçam o bebê inteiro e começam a comer os pedacinhos do bebê. É uma parada, realmente uma cena de pesadelo, porque nada faz sentido, é grotesco. E aí é uma alusão clara à Santa Ceia, em que Jesus falou: coma esse pão, bebe esse vinho, como se fosse o meu corpo e o meu sangue. Então é isso que eles estão fazendo, é um sacramento, comendo o bebê. E a mãe fica desesperada: vocês mataram meu filho, cagaram minha casa toda. E no final de contas, ela própria fala assim: quer saber uma coisa? Foda-se essa merda inteira. Ela destrói a casa. Outra parada que eu esqueci de mencionar. A parada toda fica caótica, né? Tem uma hora, é como eu falei, elude muito as cenas de pesadelo mesmo, que tem gente se matando e quebrando a casa inteira, roubando as coisas, a polícia chega e tem gente se matando. E nessa hora a gente vê a personagem da Kristen Wiig, que, como eu falei, é a agente do Javier Bardem. As pessoas estão encapuzadas e ela vai lá e executa elas. Então, por isso que eu vi essa personagem como uma representação da igreja, porque a igreja, durante a Inquisição, durante as Cruzadas, estava matando hereges. Então, essa cena eu achei que essa mulher não é apenas uma profeta, ela é uma representação da instituição da igreja. Aquela instituição que passa a mensagem de Deus pra frente, mas que também vai silenciar as pessoas que estão pregando algo contrário de forma letal. Então é isso, no final, a Jennifer Lawrence tá puta pra caralho, vai lá, incendia a casa, destrói tudo, todo mundo morre. A Javier Bardem vai lá, pega ela, tá toda queimada, carbonizada, coloca ela lá numa mesa, arranca o coração dela. E aí do coração, que era o que a gente via quando ela tinha cenas em que ela pegava na parede e ela meio que entrava num transe e ela sentia o coração da casa, o espírito da casa, e você via as reações de como o espírito da casa estava se sentindo com o que estava acontecendo ao redor dela.
E aí você vê que aqui ele arranca o coração dela, e aí dentro do coração tinha aquele cristal, que é o que na primeira cena do filme ele tá usando pra fazer a casa ressurgir, que é aquilo que Adão e Eva quebraram. E aí a casa ressurge, outra mulher aparece no colchão, na cama deles, e é uma mulher diferente, e aí a gente tem a ideia de que isso é um ciclo, esse ciclo tá se repetindo. Deus recria a casa, né, reconstrói, ele recria a casa que foi incendiada. A mãe natureza surge, ajeita tudo bonitinho, ele começa a escrever a sua história, os seus seguidores vêm, começam a cagar tudo, e aí é um ciclo que se repete infinitamente. Como eu falei, o que me incomoda no filme é porque não existe uma história, existe só apenas uma metáfora, uma recontagem da Bíblia. O filme foi vendido como terror, que é uma parada, foi uma cagada absurda na minha opinião, mas eu acho que era a única forma de fazer o filme parecer interessante no trailer. Não há um ponto, na minha opinião, porque eu fiquei pensando, tá, o que você quer dizer com isso? Os seres humanos são uma merda, a gente tá destruindo o planeta. E, ok, eu já sei disso, eu já vi 1 bilhão de filmes com essa mensagem. Tem uma mensagem ambientalista, porque tem um momento que a personagem da Kristen Wiig, né, a profeta barra igreja, que ela fala assim, nossa, tá quente aqui ou sou só eu? E algumas pessoas falam assim, será que isso aqui é uma metáfora pro aquecimento global, que o ser humano tá destruindo o planeta e tá aumentando a temperatura? E o Darren Aronofsky, ele apareceu no Reddit, ele confirmou sim, não apenas isso é uma referência ao aquecimento global, mas foi o meu filho que escreveu aquela linha do diálogo. Então é isso, é um filme meio confuso, eu acho que funcionaria melhor como uma peça. É legal a metáfora religiosa, eu cresci dentro da religião cristã, então eu entendo os pontos que eles estavam tentando fazer. Algumas coisas nem tanto, tipo o líquido amarelo que a Jennifer Lawrence bebe quando ela tá nervosa e que ela abre mão daquilo, joga na privada quando ela percebe que tá grávida. Eu não entendi onde aquilo se encaixa na metáfora bíblica, talvez seja referência a alguma outra coisa. Tem um bicho que aparece na privada, que entope a privada, né? E eu não entendi também o que aquilo significaria. Mas enfim, é um filme interessante, mas é cansativo. Eu acho ele frustrante porque não tem uma história. Como eu falei, filme metafórico eu gosto de filmes que tem metáforas, mas eu quero também que exista uma história, começo ao fim, personagens bem definidos, uma motivação pra cada um, uma história. E aí uma metáfora, camadas que você pode apreciar o filme de formas diferentes. Como, por exemplo, Matrix, que é também uma metáfora religiosa. Tem muitas metáforas religiosas no filme, mas o filme funciona também como uma história, com começo, meio e fim. Mother não tem isso, então eu provavelmente nunca vou reassistir esse filme. Eu daria aqui se fosse pra dar uma nota de 0 a 10... eu daria uns 5. Tem conceitos interessantes, eu gosto da metáfora religiosa, eu gosto das alegorias, eu gosto de ficar, aquilo é aquilo lá, beleza. Só que uma vez que você entende que, ele tá recontando a história da Bíblia, o filme pra mim, ele, ok. Tem uma tomada, acho que 20 minutos no final, que é só seres humanos destruindo a casa. E eu pensei assim, caralho, mano, eu já entendi isso. Você passou o filme inteiro me falando que os seres humanos estão destruindo o planeta, a natureza, e a mãe natureza está desesperada, e Deus tá completamente negligente a isso. Eu já entendi isso, caralho! Você tá me falando isso faz tempo pra caralho! What's the fucking point, caralho? Vamos chegar no ponto! O que você quer dizer com isso? Qual a solução? O que você tá pregando aqui? E eu achei que não teve uma mensagem. É uma parada meio, como eu falei no começo, parnasiana. É meio que arte pela arte, a metáfora pela metáfora, a alegoria vazia, não tem uma história, então por isso eu não curti tanto o filme. Mas eu imagino que você tenha gostado bastante. Esse filme tá dividindo as pessoas de forma assim, não tem meio termo. Tem quem odeia e tem quem adorou o filme e tá evangelizando pra todo mundo, que é o caso do Jovem Nerd do Júnior de Filho. Me diga o que você achou de Mother. A minha voz tá horrível com essa merda aqui, mas fazer o quê? E é isso aí, gente. Até a próxima.